Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Semana de festa no Porto. O plantel do Porto está em folga hoje e penso que até quarta-feira. O Farioli abdicou desta semana inteira que tinha para preparar um jogo, ele que valoriza tanto isso. Também é um sinal que temos aqui de que ele priorizou a festa e também percebe que vai haver aqui um relaxamento porque o Porto já é campeão. Eu estou muito curioso para saber como é que o Porto vai jogar contra o Aves. Se joga com a equipa na máxima força, se joga com uma equipa mais parecida com a Liga Europa ou se joga com uma equipa mesmo de segundas linhas. Eu vejo aqui jogadores que merecem aqui uns minutos. Por exemplo, o Perpites. Eu ontem vi o Rodrigo Mora também falar. Por acaso não tinha ainda visto essas declarações. Nós estamos aqui a ver muitas imagens da festa. Foi uma festa muito intensa e com muita coisa para absorver. Que ainda há coisas que eu ainda não tinha visto. E que o Rodrigo Mora dizia que o João Costa, e eu ainda não tinha ouvido falar sobre isto, que o João Costa merecia jogar, isso já tínhamos dito aqui, porque ainda não é campeão se não jogar e merece jogar algum minuto, ele pedia que ele jogasse, mas o Rodrigo Mora dizia aqui uma coisa muito interessante, que era que o João Costa é um verdadeiro líder e que foi a melhor contratação do Porto. Aqui ele também exagerou um bocado, mas no sentido do balneário, dizendo que foi a melhor contratação do Porto, porque ao que parece é um grande líder de balneário. Portanto temos aí uma pista sobre o João Costa, sobre a importância dele também de balneário. Temos muitos outros exemplos. Eu falei ainda ontem do Lúcio Gonzalez, que acho que tem muito a ver também com esta vitória do Porto. Vamos já também analisar isso tudo. Em relação às declarações, eu fiquei também com a ideia que o Tiago Silva, eu ontem tinha dito que o Tiago Silva não saía. Hoje penso que ele está em Inglaterra para ver o jogo do Chelsea. Eu acho que ele está aqui numa operação de charme para tentar conquistar o Ancelotti para ir ao Mundial. E hoje via muitas informações no sentido de que Tiago Silva só continua no Porto se for ao Mundial, se não vai terminar a carreira. Eu acho que o Tiago Silva era importante para o Porto na Champions League da próxima época. Agora ele tem que perceber que provavelmente não vai ser titular o tempo todo, até porque o Porto deve contratar mais um defesa central. Acredito que o Perpites não fique para a próxima época. E em relação a contratações, acho que o Porto, temos aqui grande expectativa. Dá para ver ainda ontem nos comentários que tínhamos no vídeo, muita gente já a pensar na próxima época, no bicampeonato, e até nas palavras dos jogadores já a pensar na Liga dos Campeões. Mas o Porto, porque temos todos grande expectativa em relação ao mercado de transferências, vai precisar principalmente de um lateral esquerdo e de um ponta de lança. Acredito que vá vender ali um ou dois jogadores e que vá contratar também para reforçar o plantel. Sabemos que o Farioli também é muito exigente nisso e o Vilas Boas não brinca em serviço nas contratações. Mas eu acho que o grande problema do Porto na próxima época vai ser o guarda-redes. É quase certo que o Diogo Costa vai sair. Ontem havia alguém que sugeria o Ornisek do Braga. Acho que é uma excelente sugestão. Mas a experiência diz-me, e aqui no canal, num ano, passamos por várias sugestões de jogadores do Braga e temos aqui o histórico entre Porto e Braga já muito antigo, de que normalmente negociações com o Braga não compensam, porque o Braga pede sempre valores extraordinários, não negocia nada. Acho que o Porto não tem muito a ganhar em buscar jogadores ao Braga, seria uma boa sugestão, mas até pedir-te que deixes mais sugestões de guarda-redes. Vamos precisar, porque eu não acredito que o Porto vá atacar a Champions League com Cláudio Ramos e João Costa. Embora o Cláudio Ramos tenha aqui unanimemente muita confiança entre os adeptos, mas não acredito que seja ele. O Porto vai ter que contratar um guarda-redes que faça esquecer o melhor do mundo, porque o melhor do mundo está a jogar no Porto. Isto é uma coisa inédita e complicada, e mesmo que o Porto consiga um grande guarda-redes, nunca vai ser um guarda-redes formado no Porto, com o espírito do Porto, do que é ser portista. Deu para ver a forma emocionada e até as declarações do Diogo Costa, dá para ver, tem ali algo mais porque é portista. Vai ser difícil, acho que o Porto, não sei exatamente qual vai ser o guarda-redes, acho que o perfil tem que ser um guarda-redes de topo para poder atacar a Champions, porque já deu para ver que há também essa ambição na equipa do Porto. Depois também em relação aos festejos, os rivais estão doidos por castigar alguém. Eu hoje via na televisão uma espécie de investigação, há uma parte da imprensa que está a tentar investigar quem é que disse, quem é que mandou o Barandas para aquele sítio que toda a gente queria mandar, porque houve alguém que disse isso, mas não há imagens de quem foi. Há quem diga que foi o PP, há quem diga que foi o Zaidu. Andam investigações aí muito ao pormenor para tentar castigar os jogadores, porque ao que parece já estão a pensar na Supertaça. Lá está, nós estamos a pensar na Champions League, eles estão a pensar na Supertaça, porque eu acho até que esse jogo vai ser muito interessante, porque o Porto tem ali uma oportunidade também de começar a época logo a vingar essa eliminação na Taça, que eu acho que também foi injusta. Aliás, que achamos todos que foi injusta, acho que também é unânime. Mas realmente muito interessante, querem já castigar os jogadores do Porto em relação aos festejos, a pensar no jogo da Supertaça. E eu só digo uma coisa, eu acho que eles ainda não aprenderam a lição, nunca aprendem, porque isso aí a prova, como eu dizia ontem, de que isto é a grande motivação do Porto, é a quantidade de referências que os jogadores do Porto fizeram aos jogadores de Sporting e ao presidente e até aos próprios adeptos. Isso mostra que no balneário estava a ter um peso enorme. Cada frase que os adversários dizem contra o Porto, ou cada provocação, até estes castigos, ataques, injustiças, tudo isso é usado no balneário para reforçar mais o espírito, e portanto isso aí
só mostra que não aprenderam a lição, e mesmo que castiguem um ou dois jogadores do Porto por excesso nos festejos, isso é logo um passo, se calhar, que já vamos à frente deles, porque já vamos mais motivados contra mais uma injustiça. Eu não sei até se isso não é bom, portanto eu acho que ainda não aprenderam nada, talvez nunca vão aprender, e isso aí motiva muito. É as histórias dos fantasmas do Ajax, agora é a história dos festejos, estamos habituados a isso, eu acho que isso é uma das forças do Porto. E antes de continuarmos o vídeo, pedir só então que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir-te que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, rumo a essa meta, 12 mil subscritores, que está mesmo quase, estamos a poucos subscritores de chegar a essa meta, portanto se puderes ajudar também para chegarmos aos 12 mil subscritores. Em relação ao hype, o vídeo de sábado foi um bocado orgânico, eu não pedi hype, aliás nem pedi like nem nada no vídeo de sábado, porque foi o dia da festa e foi até um vídeo difícil de gravar, confesso, mas organicamente o vídeo foi subindo, está já em 10º lugar no top 100 do hype, e portanto vamos lá pôr esse vídeo de sábado em primeiro lugar, pôr o nome do Porto em primeiro na semana em que é campeão. Acho que é justo, é uma homenagem que fazemos ao clube, o canal também está a crescer, é uma força que se dá ao canal. E acho que temos representado muito bem o Porto no top 100 do hype do YouTube, e portanto pedi-te que deixes também hype se tiveres algum. Eu penso que à segunda-feira há aí muitos hypes renovados, se puderes deixar nesse vídeo de sábado para subirmos ainda mais na tabela do top 100 do hype. Já sabes que depois na comunidade eu deixo lá também sempre a recordação, a memória de todas as vezes que ficamos em primeiro, que já são muitas, lá no top 100. Cada vez é mais difícil, porque o canal também vai crescendo e torna-se mais complicado, até porque o hype começa a valer menos pontos, como dá para ver também na hora que vais dar hype, vês que os pontos vão diminuindo. E começando então a análise do dia de hoje, eu começaria por essa notícia que eu acho que é caricata. Eu ontem lancei aqui logo quando vi a notícia, um pouco antes de gravar o vídeo de ontem, e eu perguntava se era mesmo verdade, e confirma-se que é mesmo verdade, que o Piatusevski está na Polónia a fazer exames para concluir o ensino secundário, e portanto eu acho que é um bocado caricato. Nós vamos perder um jogador, o Piatusevski, provavelmente para o jogo com o Aves. Ele já não deve jogar de início nesse jogo, é uma pista que temos em relação ao 11. Agora, no jogo com o Aves, apesar de tudo, fica a dúvida, será que joga Borja Sainz ou PP do lado esquerdo? Eu, já sabem que eu prefiro, já sabes, quem acompanha aqui o canal, que eu tenho uma certa dúvida. Eu gostava de ver o PP a jogar mais vezes do lado esquerdo, que eu penso que o ataque mais forte do Porto é PP do lado esquerdo e o William Gomes do lado direito. Isto, claro, sem contar com o Piatusevski, claro, que é o dono e senhor dali da ala esquerda, com muito mérito, e não deixa de ser engraçado. Eu tinha dito aqui, e também querem causar aqui um caso em relação a isto, com o Rodrigo Mora e aqueles jogadores mais jovens, eu penso que também foi o Samu, enfim, uma série de jogadores do Porto que foram sair à noite, e às vezes nós esquecemos-nos da idade dos jogadores. O Rodrigo Mora tem 18 anos, o Piatusevski tem 17, e realmente é incrível ver um jogador que está a terminar o secundário, que provavelmente não vai poder jogar um jogo, que eu não sei também se isto não foi coordenado com o Porto, ou se é coincidência, porque eu não sei, e também perguntar se alguém souber e puder deixar nos comentários, se o Porto tivesse que ganhar ao Aves para ser campeão, ia ficar sem o Piatusevski por causa dos exames. Isto realmente prova também porque é que o Porto fez uma boa jogada de antecipação ao contratá-lo, porque realmente acho que os tubarões pensaram muito nisto, queriam que ele fizesse 18 anos também para evitar estas coisas, e o Porto realmente teve que arcar um bocado aqui com a responsabilidade de ficar com um jogador tão jovem. Correu um bocado o risco, mas foi para se antecipar, porque um craque destes, provavelmente no fim da época, o Porto já não ia conseguir contratá-lo. Então, ainda mais se a Polónia fosse à fase final do Mundial. Felizmente não vai, porque ele agora já está no Porto. Aqui já teria o efeito contrário. Se a Polónia fosse à fase final do Mundial e Piatusevski brilhasse, ia-se valorizar ainda mais. Basta ver aquele gol que ele marca ao Benfica, em que ele senta o Otamendi, aquele golaço de levantar o estádio, que correu o mundo, e esse golo já o pôs nas bocas do mundo. Aliás, eu acho que foi por causa desse golo que ele acaba por ir à seleção, e por isso que acaba por ser, aqui já teria o efeito contrário, que seria ele valorizar-se muito e o Porto ficar com dificuldades, por exemplo, em renovar com ele. Percebemos que o Porto está à espera que ele faça 18 anos para imediatamente aumentar-lhe a cláusula. É um dos grandes craques deste Porto. Imaginem, ter Froholt e Piatusevski, acho que vão brilhar muito na Liga dos Campeões, por exemplo. E muita gente dizia que esta poderia ser a última época, principalmente do Froholt no Porto. Eu, depois de ver as declarações dele no título, eu acho que na festa do título dá para perceber nas entrelinhas das declarações dos jogadores quem é que vai ficar, quem é que não vai ficar, e acho que o Froholt deu sinais claros de que fica mais uma época. Acredito agora sim que seja a última. E o Piatusevski é provável também que seja a última. Vai depender muito da prestação do Porto na Champions.
E hoje, por acaso, via uma imagem do Raul Meireles. Estão a circular muitas imagens da festa que ainda vão aparecendo, coisas que ainda vamos descobrindo, porque realmente aconteceu muita coisa. E o Raul Meireles estava lá na festa, penso que no balneário, com os jogadores. Foi lá felicitar os jogadores. E eu vi as imagens do Raul Meireles e imediatamente lembrei-me que o meio-campo do Porto, com Josualdo Ferreira, era Raul Meireles, Lúcio Gonzalez. E eu acho que este Porto, e dei por mim a pensar isto, eu acho que este Porto do Farioli encaminha-se aqui para uma bifurcação em que vai ter que escolher, e vamos perceber na próxima época, se isto vai ser um Porto mais como o do Josualdo Ferreira, que foi um Porto muito sólido, que garantia muitos campeonatos e muitos títulos. Aliás, penso que foi tetracampeão, mas não faltava-lhe aquele clique, por exemplo, para conquistas europeias. Acho que era uma equipa muito sólida, consistente, de facto tinha a experiência do Josualdo Ferreira, e eu acho que Farioli pode ir um bocado por esse caminho, até porque tem o Lúcio como adjunto. E será sempre um Porto capaz de chegar, por exemplo, aos oitavos da Champions. Lembro-me disto, era uma equipa muito que era muito fiável nesse aspecto, chegava sempre aos oitavos pelo menos da Champions, e era sempre campeã, mas não tinha aquele rasgo de ganhar mais qualquer coisa. Por exemplo, acho que é o que tinha a equipa do Vilas Boas, que sendo presidente, também temos aqui uma esperança, e eu acho que o presidente, confiando tanto no Farioli, renovou até com ele logo em janeiro, acho que pode ser um sinal de que não vai por esse caminho. Acho que vai por um caminho, pode ir por um caminho de um Porto que arrisca mais, como o do Vilas Boas, que ganhou a Liga Europa. E olhando até a ambição dos jogadores do Porto e a forma como fez este mercado e promete para o próximo, acredito que possa mais ir para esse lado, e espero, sinceramente, é uma esperança minha de que o Porto vá mais por esse lado de um Porto de Vilas Boas, que arrisca mais, que tem aquele rasgo, mas eu acho que o Farioli vai ter que se soltar mais, porque se formos a ver, este Porto tem muitas amarras, principalmente, e isso foi uma crítica constante, principalmente nos comentários, dava para ver aqui no canal, uma crítica constante dos portistas, que muitas vezes sofríamos sem necessidade, mas era porque Farioli deu sempre prioridade, foco máximo no campeonato e na questão defensiva. Acho que foi a forma que ele encontrou de transformar este Porto. Acho que ele, analisando a época passada, percebeu que o Porto precisava de correr mais, daí a intensidade dos treinos e mesmo no jogo, e também uma das características deste Porto é que corre muito mais que os adversários, e depois tem uma saúde física incrível, porque tem praticamente duas equipas titulares e que foi muito rodando a equipa nas competições que não eram campeonato. E eu acho que Farioli pode ter feito isto por ser o primeiro ano para ser campeão, e no próximo ano tentar algo mais, até porque o Porto deu esses sinais logo no início da época, aquele Porto avassalador dos 4 primeiros jogos, que depois nunca mais voltou, que eu ainda acho que pode voltar aqui nos jogos com o Aves e com o Santa Clara, e que pode até ser um sinal para o que vem para a próxima época, mas vamos ter essa confirmação na próxima época, se Farioli realmente é um treinador que joga sempre pelo seguro, ou se foi mais porque era o tal Porto de transformação. Ele próprio disse isso. Ele disse, por exemplo, na conferência entre Estrela da Amadora, que o Porto evoluiu muito rápido, mais rápido do que lhe pediram, e que ainda era um ano de transição e de construir uma equipa. Se for esse o caso, podemos ter um Porto muito diferente na próxima época, até mais ofensivo, porque o Porto tem essa capacidade, que até mesmo durante o campeonato, houve jogos em que o Porto precisou, por exemplo, dar a volta, como no jogo com o Braga, o Porto renovava as peças todas da equipa e caía em cima do adversário de forma asfixiante. Portanto, o Porto consegue fazer isso. O que não fez foi muitas vezes porque estava a gerir a forma física, e é por isso que chega nestas condições ao final da época, e o Farioli mantém a estrutura e a forma de treinar e de jogar até ao fim, pelo menos até ao jogo com o Aves, como é prova disso agora estes 3 dias de folga que ele dá ao plantel, claramente também para a equipa recuperar dos excessos da festa, que foram muitos. A festa foi realmente muito imerecida e realmente foi um campeonato, como eu dizia aqui no lançamento do vídeo, que eu acho que foi provavelmente um dos campeonatos mais importantes da história do Porto, porque basta lembrar-nos onde é que o Porto estava a época passada e há 2 épocas, e que toda a gente dizia que o Porto nunca mais voltaria a ser esse Porto que nos habituou, e a verdade é que recuperou muito rápido. Pode ter a ver com isso, mas vamos ter esses sinais na próxima época, e logo na pré-época vamos começar a tê-los em relação também às contratações. Acho que o Porto deve contratar logo um lateral esquerdo, vamos ver se é logo a prioridade na pré-época. Deve contratar também um ponta de lança, embora eu acho que isto depende muito da forma como o Farioli vê a posição de ponta de lança, porque nós vimos esta época que o Farioli valoriza muito os golos dos médios e dos extremos, e parece que não cobra muito golo a ponta de lança. Deu-me essa impressão. Por exemplo, ele elogiou sempre muito o Denis Goul, mesmo o Denis Goul estando afastado dos golos, e o Denis Goul, se subtraímos a exigência de golos, que é o que se pede a um ponta de lança, fez grandes jogos, fez grandes exibições, faltou-lhe o golo. E Farioli elogiou muitas vezes, e vimos muitas vezes o Samu também, que estava a ser o goleador da equipa, a ser trabalhado para jogar de costas para a baliza. E o Farioli, o momento em que elogia mais o Samu, não sei se lembras disto, foi, já não me lembro em que jogo foi, mas em que o Samu fez várias
vários passos em desmarcação para os extremos, de costas para a baliza, e o Farioli comparou ao Totti, dizendo que ele está a construir jogo muito bem. Portanto, eu acho que o Farioli também quer outras coisas de ponta de lança. Vai depender muito da forma como ele vê isto, porque ele pode manter os 4 pontos de lança que tem esta época. Claro que Mofi e Denis Gul provaram ser curtos, ainda assim o Porto foi campeão com eles, mas se Mofi e Denis Gul estiverem ali só para dar profundidade, se ele confiar em De Jong e Samu, o Porto pode aqui até resguardar-se e poupar algum investimento para outras posições. Acho que não seria de todo absurdo pensar isto, embora eu acho que o Porto, e também sou dessa opinião, deveria contratar um ponta de lança mais goleador. Vamos ver, até porque o Samu só volta em setembro, mas o Porto também pode tentar esperar até lá. Eu não sei quando é que o De Jong recupera. O De Jong, olhando para os sinais da festa, pareceu muito engajado na festa, também muito feliz, pareceu-me que vai ficar, deu-me essa impressão. Não sei, também às vezes pode estar só a aproveitar o seu último festejo, também deve estar próximo também do final da carreira. É um jogador que vai muito depender da recuperação da lesão dele, porque ele teve aqui uma lesão a 2 tempos. Não sei se lembras que ele lesiona-se, depois volta e volta a lesionar-se. Não sei se uma lesão teve a ver com outra ou não, até porque o Farioli é muito exigente com os pontas de lança e por isso que eles também se lesionavam mais, e portanto não sei se De Jong aguenta ou não, mas se houver sinais de que ele aguenta, acho que pode ser o ponta de lança até o Samu recuperar, sempre com o Denis Gul, que eu até acho que ele rende muito quando entra a suplente. Pelo menos na primeira volta foi assim. Ele jogava a suplente, entrava e marcou vários golos decisivos. Vamos ver. Não acho, portanto, que Farioli, não sendo esse treinador que trabalha muito a parte ofensiva ou os golos, ou que valoriza muito isso, não acho que ele vai ver como prioridade o reforço do ataque. Vamos ver. Ele também deu a sensação aqui em umas conferências há poucos dias, nestas últimas semanas, de que poderia ficar com o Mofi. Ele falou até dos 8 milhões da opção do Porto de compra. Não sei também se o Mofi não demorou muito a adaptar-se. É verdade que o Mofi foi trágico. O Mofi, esperávamos muito mais dele, mais golos, e acho que nem foi pela questão dos golos. Ele marca quase tantos como o Gul, se não me engano, nesta segunda volta, claro, esquecendo isto, falando do pós-Samu, depois de Samu se lesionar, mas ele demorou muito a entrar na equipa. Houve ali até jogos de treino que foram quase feitos para ele ganhar ritmo competitivo. Não sei se há aqui também problemas de adaptação. Acho que esta questão do ponta de lança parece-me que é mais preocupação nossa do que do treinador, mas vamos ver. Em relação ao lateral esquerdo, acho que é mesmo prioridade para todos, e o Porto vai ter que encontrar aqui uma solução de um lateral esquerdo que dê tantas garantias como o Alberto Costa, que termina a época em grande. E depois tem a questão do guarda-redes. Essa questão, para mim, acho que vai ser a questão que vai definir a época do Porto, porque é muito importante aquela posição. Esta época, de facto, tivemos a muralha polaca, depois o Tiago Silva trouxe muita qualidade também extra, aquela defesa, e de facto foi um dos pontos fortes deste Porto, é o meio-campo e a defesa. Agora, não podemos deixar de notar que o Diogo Costa foi decisivo, porque mesmo quando o Porto teve jogos em que esteve perfeito defensivamente, raramente teve vantagens muito grandes que permitissem sofrer um golo, sem depois abanar um bocado. E nisso o Diogo Costa foi essencial. Ele faz aqui defesas. Em quase todos os jogos o Diogo Costa fez pelo menos uma defesa de nível mundial, e portanto eu acho que o Diogo Costa vai ser muito difícil substituir pela qualidade que ele tem, e como eu digo, também por ser portista, a tal mística. Ele era o capitão, ou melhor, ainda é o capitão, vamos ver se ele fica, embora eu acho que os sinais estão todos dados. O Diogo Costa emocionou-se muito na festa, eu acho que foi o jogador mais emocionado de todos. Claro que tem a ver, e ele justifica bem nesse aspecto, dizendo que por tudo o que passou a época passada, também sendo o capitão, sentia-se mal com o que estava a acontecer, e que agora, claro, é uma explosão de emoções, como foi para todos, em relação ao Jorge Costa, ao Diogo Jota, ao Pinto da Costa, em relação à época passada ter corrido tão mal. Tudo isso, claro que o emociona, mas acho que houve ali algo mais, e acho que o Porto, é provável que o Porto tente convencê-lo a ficar, porque seria muito importante, se calhar como o Rodrigo Moura dizia, e como eu disse aqui no lançamento do vídeo, que o João Costa foi a melhor contratação porque era um líder de balneário, a melhor contratação na época. Acho que da próxima a melhor contratação seria ficar com o Diogo Costa. É verdade que o Porto encaixa provavelmente 60 milhões, que seria a cláusula dele, mas vai ser uma dor de cabeça encontrar um guarda-redes. E como eu dizia, havia aqui alguém que sugeria ontem, o Onisek, boa sugestão. Há outros jogadores, outros guarda-redes também com essa qualidade, mas acho que negociar com o Braga está fora de questão. Tem sido muito complicado negociar com o Braga, e acho que o Porto vai sair a perder em termos de valores. Dá-me essa impressão, mas é uma boa sugestão. Mas mesmo, por exemplo, pegando nesse exemplo do Onisek, ele nunca terá o espírito que tem o Diogo Costa. E vamos ver, o Porto vai ter aqui uma dor de cabeça muito grande para procurar um guarda-redes, que pode atrasar aqui até outras contratações importantes. Por exemplo, numa possível saída do Rodrigo Moura,
ter que contratar um número 10, o Porto vai ter também que contratar um central, quase certeza. Acho que o Perpites, mesmo jogando nestes últimos jogos, que merece, eu acho que merece porque tem aquele espírito. Ainda hoje eu vi uma postagem dele nas redes sociais a falar em português, um bocado como o Farioli, que também falou em português na festa, e de facto é um jogador que nós sentimos. Eu acho que isto aqui, há muita coisa que se diz aqui no canal que às vezes é difícil de entender por pessoas que não são portistas, mas há coisas que nós sentimos. Um bocado como o gol do Bednarek, que eu senti que ia ser o gol dele, que ia decidir o campeonato, que ia ser o gol do título. Havia alguém que perguntava quem é que ia marcar o gol do título e eu pressenti que seria o Bednarek por essa questão do dia 2 de maio e por ser o espírito de Jorge Costa que estava ali presente. Foi a confirmação que tivemos. E acho que o Perpites todos sentimos que é um jogador a Porto. É a mesma coisa que o Fofana. Só que eu acho que o Fofana, por um lado, é um jogador que eu acho que o Porto deveria segurar. Vai ter essa questão dos 25 milhões, o Porto tem que conseguir negociar, mas o Porto tem mostrado que é bom a negociar. E acho até que se perder o Fofana pode encontrar outro jogador até de qualidade, como encontrou também o Froholt. Só tem essa questão da experiência e do seu jogador a Porto, que eu acho que na Champions é muito importante. Em relação ao Perpites, a situação é outra, é também jogador a Porto, mas não jogando e sendo muito jovem, acho que lhe faz melhor ser emprestado. E nesse aspecto o Porto vai ter que procurar um central. E ainda não está fechada a questão do Porto ter que procurar 2 centrais, porque o Tiago Silva, eu ontem dizia que ele ia ficar, deu-me essa impressão pelas declarações dele. Hoje eu via mais declarações dele, vários canais brasileiros, e fiquei com uma impressão um pouco diferente. Eu acho que o Tiago Silva quer ficar no Porto, quer jogar a Champions League, acho que vai ser essencial e o Porto vai tentar convencê-lo, porque ele tem essa experiência. Isso é muito importante numa equipa que tem ambição nas competições europeias, principalmente numa competição como a Champions League. Ter jogadores experientes. Nós vimos neste jogo do título a ansiedade do Porto. Foi um jogo confuso, um jogo em que o Porto teve ali momentos, principalmente na segunda parte, em que teve dificuldade em gerir aquilo tudo, porque são muitas emoções, porque a maior parte do plantel nunca tinha sido campeã. E isto faz diferença. Até ver a tranquilidade do Tiago Silva depois de ser campeão, também ele já conquistou tudo. É verdade, também tem ali tristeza, como ele dizia da mãe, e como eu também dei conta ontem, e tem essa ansiedade dele em relação a se termina a carreira ou não, se vai ao Mundial ou não. Mas achei interessante essas declarações dele, mostrando que quer ir ao Mundial, e acho que a questão está quase nesse ponto. Se ele for ao Mundial, ele continua; se ele não for, termina a carreira. Penso que está assim a questão, mas acho que isso ainda vai ser um dossiê que vai ser muito trabalhado e vai depender muito, para mim, dos próximos 2 jogos. Eu acho que o Tiago Silva tem que jogar, o Farioli tem que lhe dar esse sinal de que está com ele e de que quer que ele vá ao Mundial, também para ele fazer aqueles 2 jogos. Ele hoje, eu penso que vai ver um jogo do Chelsea, está lá em Inglaterra, ele também tem lá o filho, tem a família, mas eu acho que também é uma parte um bocado aqui de chamar a atenção, de dizer estou aqui, estou pronto para ir ao Mundial. Portanto, acho que o Porto, se quiser manter este jogador, que eu acho que é um ativo muito importante em termos de experiência, ainda por cima se perdeu o Diogo Costa, o Porto tem que segurar o máximo de jogadores, por exemplo o Zaidu também, jogadores que tragam experiência, o próprio PP, acho que o Fofana, e acho que o Tiago Silva será essencial nesse aspecto. Claro que o Porto tem outros líderes, como o Pablo Rosário, o Bednarek, não vai ser o fim do mundo, mas pode fazer a diferença e acho que seria importante o Porto convencer o Tiago Silva a ficar. É uma prova de confiança que lhe dá jogando nestes últimos jogos e acho que não perde qualidade, como já vimos. A dupla Bednarek-Tiago Silva tem muita qualidade, assim como tem aqui Vítor Bednarek. Achei interessante que o Tiago Silva a dizer que agora pode não correr tanto, mas tem mais inteligência e consegue anular na mesma os adversários, e nós vimos isso, com muita qualidade, o Tiago Silva. E o Porto precisa, ainda por cima da forma como o Farioli trabalha, precisa de suplentes, de centrais suplentes também com qualidade para entrar, mesmo que os titulares sejam de muita qualidade. Bednarek, Kiwior, ele precisa, ainda no jogo com o Alverca vimos isso, o Kiwior vê o cartão amarelo e o Farioli coloca o Pablo Rosário, ou seja, ele precisa muito de rodar os jogadores e precisa de opções. E acho que o Porto na próxima época isso pode também ser uma melhoria, o Pablo Rosário poder jogar mais vezes a 6, que é a posição dele de origem, tendo mais opções também para central, por exemplo. Até nesse aspecto dá a impressão que Farioli não confia tanto no Perpites. Eu fiquei sempre com a impressão que foi naquele jogo da Liga Europa em que ele e o Bednarek deram uma dura no Perpites, porque ele viu ali um amarelo desnecessário, acho que por protestar com um árbitro. Acho que foi a partir daí que viram que talvez que ele não tinha ainda a maturidade, mas que está lá, que me dá a impressão que está lá um grande central e que é um jogador a Porto. Acho que não há dúvidas disso, mas é possível, é provável que não fique na próxima época e portanto o Porto vai ter que contratar 2 centrais. Várias alterações que o Porto vai ter que fazer aqui. Eu acredito que o Porto já esteja a planear. Estes 3 dias de folga são para os jogadores recuperarem, festejarem, mas eu acredito que o Porto já está a pensar na próxima época. O Porto não brinca em serviço. Aliás, se vimos na época passada, o Porto já estava a preparar esta época logo em janeiro, contratando o William Gomes, por exemplo, e depois no Mundial de Clubes, quando chega a Gabri Veiga, que estranhamente é um 10 que Farioli tanto gosta, deixando até o Rodrigo Mora com muito menos minutos do que esperávamos que tivesse.
dá-me a impressão que Farioli já teve aqui qualquer coisa a ver com esta contratação do Gabri Veiga. E portanto, com certeza o Porto já está a preparar a próxima época e vamos ter nos próximos tempos, com certeza vai começar a surgir notícias. Aliás, aqueles rumores que surgiram, por exemplo, do lateral direito que jogava na Suíça, acredito que já tenha ali um fundamento de um Porto que já está a preparar a próxima época e que vai ser uma época que eu acho que vai ser essa tal... vai ser a confirmação se vamos ter um Porto que continua a ser muito sólido, mas que não arrisca, como foi esta época, ou se vai ser um Porto mais solto na próxima época, com mais força, para sonhar mais alto com mais coisas. Vamos ver, vai ser interessante logo na pré-época analisarmos isso. Depois ainda em relação aos festejos e os sinais que nos vão aparecendo, eu hoje via também outra coisa que me tinha passado ao lado, um texto, uma espécie de um... Enfim, um texto que o William Gomes tinha escrito, não sei se viste isso, na altura em que o Porto é eliminado da Liga Europa frente ao Nottingham, em que ele escreve que vão ser campeões e que confia. É uma espécie de premonição que ele deixou ali em texto para depois revelar quando o Porto fosse campeão. E ele escreve lá pelo Jorge Costa, e isto aqui do Jorge Costa esteve presente em todas as declarações desde o início da época. Isto é mais uma prova da força que o Porto tinha do balneário, e que foi só por isso também que superou coisas incríveis, como essa lesão dos 2 pontas de lança, a perda do Jorge Costa, as arbitragens, que nunca podemos esquecer aqui o quanto as arbitragens foram escandalosamente contra nós, e portanto houve aqui muita coisa, mas realmente acho que esse símbolo, nós podemos ver ali na festa vários sinais de coisas que se foram passando a nível motivacional, o que é que manteve esta equipa unida e forte. Como eu disse aqui, aquilo que aconteceu ao Sporting, de escorregar no fim, de cair, de ir por lá abaixo e quebrar completamente, podia ter acontecido ao Porto em alguns momentos. Por exemplo, no jogo com o Casa Pia, acho que é o mais flagrante. Na eliminação da Liga Europa e da Taça também podia ter acontecido, e no empate com o Famalicão há aqui alguns momentos em que podia ter acontecido o Porto ir por lá abaixo, e não aconteceu simplesmente por 2 motivos. Aqui, pela tal gestão do Farioli, que a equipa está muito bem fisicamente, ao contrário do Sporting, mas psicologicamente porque a equipa estava muito bem trabalhada neste aspecto, e nós vemos na festa os sinais que depois são exteriorizados. Era o espírito de Jorge Costa, era a dedicatória, era as injustiças, principalmente em relação ao Sporting. Tudo isso dá para ver na festa, e claramente foi isso que uniu a equipa, manteve forte. E é por isso também que eu digo que a próxima época, claro que com a ambição da Champions e com a ambição do bicampeonato, há sempre uma motivação natural. O Porto é sempre contra tudo e contra todos, mas eu acho que esses discursos perdem um bocado de força quando a equipa já é campeã. Isto aqui acontece muito no futebol. Nós vemos várias equipas que, quando ganham muita coisa, neste caso um campeonato tão importante, depois no ano seguinte pode haver algum relaxamento, e lá está, o Porto esta época teve muito pouco disso. No jogo com o Alverca podemos dizer que houve, mas eu acho que não foi relaxamento, foi muita ansiedade pelo título, e essa tal inexperiência da maior parte dos jogadores nunca terem conquistado um título. Mas por exemplo, no jogo com o Casa Pia foi relaxamento, e é preciso ter o dobro do cuidado na próxima época nesse aspecto motivacional. O Porto tem a estrutura bem montada nesse aspecto, e os rivais já estão a fazer por isso, como eu digo, em relação aos castigos dos festejos, já estão a fazer por isso, por voltar a pôr o Porto motivado para unir o balneário do Porto, e ainda bem. E eu estou à vontade em falar sobre isto. Às vezes podemos achar que o facto de verbalizarmos isto pode dar sinais para eles pararem de atacar o Porto, e o Porto ficar aqui sem uma motivação, sem um dos fatores motivacionais. Claro que não é a grande motivação, há outras, mas sem esta parte importante motivacional. Mas nós passamos a época toda a dizer isto, e eles passaram a época toda a atacar o Porto, portanto acho que vai continuar a injustiça, e é importante, mas acho que na próxima época vai ser mais importante ainda arranjar aqui coisas para agarrar o plantel, para nesses momentos, como o do Casa Pia e como o do Nottingham, como se viu neste papel do William, continuar esse espírito de união da equipa. E depois, claro, o mercado de transferências, que eu acho que também vai fazer aqui muita diferença. Claro que não vamos ter provavelmente o Vilas Boas outra vez a anunciar que vai ser o maior mercado de transferências, como anunciou a época passada, mas eu acho que a época passada precisava, era uma necessidade quase política dele, de manter os adeptos e toda a gente confiante, tanto que a confiança foi subindo apesar dos maus resultados. E hoje o clube cresceu em sócios, cresceu em... eu penso que está a bater recordes também de assistências, o estádio está sempre cheio. No jogo com o Alverca houvesse mais lugares e mais bilhetes vendia, e portanto está realmente a crescer apesar de tudo. Eu acho que foi uma jogada ali em que o Vilas Boas precisava de verbalizar antes de acontecer esse mercado, também para manter as pessoas confiantes no que vinha aí. Acho que esta época ele não precisa dizer isso, mas acho que o Porto, se realmente ainda está em construção, como diz o Farioli, vai fazer um mercado muito parecido com o da época passada. Acredito que sim, até porque agora está mais forte financeiramente. Os rivais também vêm com tudo, como muita gente ontem comentava. A verdade é que o Sporting, renovando com o treinador, vem com tudo e também com mais revolta na próxima época, e acho que o grande rival do Porto poderá ser o Benfica, se conseguir segurar o Mourinho.
que o Real Madrid ainda está ali atento, pode levá-lo. Mas acho que o Mourinho, começando desde o início, também o Benfica vai ser mais difícil, e o Porto também, com estrutura e campeão, vai também ser mais difícil, mas vai ser tudo mais complicado, e portanto acho que o Porto precisa de ir ao mercado. Tem-se falado de muitos jogadores. Esta semana não há praticamente tantos rumores na questão de que também tem a ver com o facto do Porto ter sido campeão. Um dos nomes que se falou ali nos dias do título do Porto foi o Hulk, porque rescindiu com o Atlético Mineiro, e havia até gente que comentava, se o Porto fosse buscar o Bargi e o Hulk no lugar de, por exemplo, de PP e de Borja Sainz, acho que poderia tornar-se aqui mais perigoso nos extremos, e o Hulk pode até jogar a ponta de lança, tem essa questão, mas também não sei, também na questão da idade do Hulk, não sei, mas pode ser também um jogador que vai trazer experiência. Acho que seria bem-vindo, é um jogador à Porto. É muito interessante esta ligação que o Porto tem aos jogadores que já jogaram e que já ganharam coisas no Porto. Víamos, por exemplo, nos festejos o PP trazer uma camisola do Otávio, o Otávio também reagiu, dando os parabéns ao Porto, e é muito engraçada esta ligação. Como eu dizia, também o Raul Meireles parece que estava no balneário. Há uma ligação forte com os ex-jogadores, como acontece também com o Tiago Silva. Há essa possibilidade. Chegou-se a falar até do Casemiro. Há aqui muitos nomes que foram falados, mesmo de janeiro e da época passada, que eu não sei se o Porto não vai voltar à carga por alguns deles, para tentar contratá-los e reforçar o plantel. Acho que vamos ter um bom mercado do género desse, por exemplo, de vir um Bargi para o lugar, por exemplo, do Borja Sainz ou do PP. Acho que isso pode vir a acontecer. Essa tal renovação acho que vai continuar sem necessidade de anúncios, porque acho que o Porto agora, a confiança já aumentou muito, já conseguimos o campeonato e não há essa necessidade, e até porque às vezes não anunciar pode ser bom, porque agora a questão, o Porto mudou de posição, agora o Porto tem que ter cuidado com o assédio que vai haver aos jogadores dele. Ainda há alguns que vão participar no Mundial, felizmente, claro que é infelizmente para os jogadores, mas felizmente que os polacos, por exemplo, não vão ao Mundial para não se valorizarem mais, mas realmente o Porto vai ter aqui muito assédio, com certeza, muitas cláusulas perto de ser batidas, portanto vai ser um mercado muito animado. Animado também vai ser o final do campeonato, mais 2 jogos que acho que vão ser de festa, e que eu acredito que o Porto, se não houver demasiada gestão da equipa, que acredito que o Farioli queira chegar a esses 91 pontos e bater o recorde de pontos, como o Vilas Boas também mencionou isso antes do jogo com o Alverca, acredito que ele vá por aí, e se for, acho que podemos ter um Porto a fazer 2 grandes jogos ainda antes de terminar o campeonato, e lançando também mais expectativa para a próxima época. Vamos ver, dando minutos também naturalmente a jogadores que precisam, mas pronto, vamos ver. Acho que a única pista que temos em relação ao Aves é que provavelmente não vai jogar o Piatusevski, mas pronto, isso ainda temos mais tempo para analisar. Voltamos amanhã com mais um vídeo para analisar tudo, então também para especular aqui um bocado sobre o que é que vai acontecer nesse jogo e no mercado de transferências. De resto, já sabes, só pedir que deixes um like antes do vídeo terminar para dar uma força aqui ao canal se ainda não deste, pedir que subscrevas rumo a essa meta de 12 mil subscritores, pedir que deixes o hype no outro vídeo de sábado. Eu acho que está em 10º lugar, estamos quase a pôr outra vez o nome do Porto lá em cima em primeiro lugar, e de resto é isso, já sabes que analisar o Porto diário e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.